Cara, não tem como, pode vir o game que quiser, com gráfico ultra nice, ultra blaster, com você se sentindo dentro do videogame. E é claro que eu estou dando uma cutucada na onça chamada GTA 6, mas por favor não metam mal em mim, porque eu sou inocente, não babaca, ao ponto de dizer não, que os melhores jogos foram feitos agora. Porque eles têm uns gráficos muito lindos, os cabelos são muito esvoaçantes. Por que não, cara? Os games que pegaram o patamar dos melhores, do campeão dos campeões, estão lá na época do PS1, PS2, PS3 e mais uma lista de Xbox One, Xbox sei lá o que, Xbox 1347 e é isso daí. O simples às vezes pode ser algo perfeito, ainda mais quando está com o seu like. Você também se inscreveu no meu canal porque aquilo não precisa de muito esforço para fazer algo épico. E aí um dia eu estava lendo sobre o remake do Dead Space e aí o jornal tava falando que não, o remake foi um sucesso, todo mundo gostou, eles colocaram as falas lá, né, no Isaac, e aí isso aí também deu uma coisa mais legal pra história, porque pra quem não sabe o Zack, não tô nem aí, ele era mudo lá no primeiro game, mas isso aí deu um tipo... meio que eles quiseram abrir uma brecha, olha, se a gente quiser fazer uma continuação do jogo, tipo um Dead Space 4, ele vai falar e tal, vai ser algo diferente. E aí, cara, pra quem estava sonhando com Dead Space 4, nem sequer vai ter um remake do Dead Space 2 ou do Dead Space 3, porque os caras, eles são meio que... cara, eles são meio com a bundinha na mão, onde não entra uma agulha sequer. E aí eu fico tipo, cara, a história do Dead Space... ela é complexa, mas ela não é tão complexa assim. Ela é tipo, olha, tamo aqui, tá? Vamos botar o grupinho, os protagonistas, pra invadir a Ishimura. E aí e a história, ela é tão tensa que ela te prende do início até o fim, porque até quando os caras estão, tipo, agora sim vai ser a nossa salvação, aparece um monstro gigante na frente do Isaac, e aí ele tem que derrotar, porque senão ele ia invadir não sei o que, ia invadir a Ishimura, e aí estaria tudo cagado, e aí a gente derrota o monstro e pensa, ufa, agora acabou. Só que não, porque tem mais coisas, porque onde os protagonistas foram colocados tem cerca de 3, 4 a 8 espécies de monstros alienígenas. Tem um lá que se chama Guardias, e aí ele fica preso na parede com direito a cuspir na tua cara te chamando de lixo. Tipo, cara, você é convidado pra festa, mas já é humilhado logo na entrada. Cara, até os alienígenas não batem bem das ideias, fazendo você desistir de qualquer jeito, porque você vai encontrando vários inimigos pra te arregaçar no meio do caminho. Isso sim é que é uma festa de arromba. Cara, com seu amigo ainda te humilhando na frente das pessoas, porque lá tinha o Zack e o Isaac. Tipo, os caras, eles tiveram muita criatividade, né, pra fazer a história do jogo, pra fazer os cenários alienígenas, né, com garra de ossos se pendurando lá na parede, uns monstrões enormes. Só que na hora de fazer o nome direitinho pra cada personagem, os caras não tiveram tanta imaginação, tanta criatividade. Cara, e eu estou falando isso porque eu me confundi na hora que eu estava jogando o game, porque era o tal do Isaac, né, que é o personagem principal, ou o Zet, e tipo, ou era Zack, tipo, cara, é um negócio meio confuso. E aí o Zack, ele está lá, ele até mata o monstrão, só que o monstro, ele ainda demonstra que quer sair da jaula. Então o Zack Snyder prova que só faz besteira e joga o monstro pra fora da nave ainda vivo. E a outra nave que tava vindo bombardear eles, e os protagonistas achando que a nave tava vindo, né, ajudar, só que houve uma treta lá, e a nave tava chegando pra apagar as provas do lance lá do governo. Cara, a nave, ela fica toda infectada e lança maior chute na Ishimura sem pedir licença. Eu tenho que falar também do lance da Ishimura, porque ela é uma nave muito resistente, porque os protagonistas... E aí, cara, eu tenho que falar aqui também sobre a Ishimura, porque ela é uma nave muito resistente, porque os protagonistas, né, logo no início, já chegam acabando com a pobre coitada, que nem uma bazuca destruindo uma caixa de isopor. E aí, cara, até o cientista que tava tentando ajudar, né, colaborar com o Isaac, depois do Isaac fazer muito a cabeça dele, a Kendra vai e se revela traidora, lançando bem um tiro na caixa dos peitos do cara. E aí ela vai, pega o objeto que tava deixando todos os alienígenas meio loucos e entrega pro monstrão, que agradece ela da melhor forma matando, deixando
fazendo a pemba mesmo pro Isaac. Cara, eu acho que isso foi tudo que o Isaac sonhou na vida dele inteira. Por viajar anos-luz, ficar enfrentando um montão de alienígena pra depois enfrentar um Groot tamanho monstro. Cara, não é possível. Esse cara tinha que ser um assalariado. Cara, tudo depois que eu te falei, dá pra ver que o primeiro Dead Space foi excelente, assim como o segundo, e assim como o terceiro deveria ter sido se eles não tivessem colocado o bendito modo multiplayer, que foi uma das coisas que cagou o game inteiro. Cara, eu detesto o modo multiplayer, ainda mais que como foi colocado nesse game. A história acabou, o Isaac foi finalmente ser feliz, ou sei lá, ele teve um ponto final. Não, não, mas espera aí, vamos colocar aqui um modo multiplayer, tá? Onde você finge que ele ou o seu personagem que você cria ainda está preso dentro da nave enfrentando um monte de alienígena. Ai, sério. Isso aí quebra tanto a jornada do jogo, quebra tanto a trajetória que você teve a história inteira. Agora teve o Warhammer Espaço da Marinha 2. Cara, o game ele teve multiplayer, aí eu fiquei meio que, nossa, modo multiplayer aí também nesse jogo, mas ainda dá pra entender um pouco mais, porque esse game você vê que os protagonistas não vão sair daquela situação nunca, tipo, um montão de alienígena, e aí tem a tropa lá do exército tentando combater eles. Cara, aquilo ali é pra dar 2, 3, mais 4 jogos futuros, e esse game ele consegue ser mais Guerra Mundial Z, que o próprio game do Guerra Mundial Z, onde também tem um bendito modo multiplayer. Aquele jogo então é 100% modo multiplayer e ponto final. Acho que é por isso que ele é uma bosta. Eu não sei nem como é que tem gente que consegue jogar aquilo. Um negócio que não tem fim. Você pega assim o seu personagem, tá? Monta ele e fica enfrentando um montão de zumbis em modo loop infinito, porque não tem uma história, né? A empresa cagou e andou pro modo campanha, ou bota, sei lá, uma lorezinha meio besta de 12 minutos pra você entender a história do personagem que você vai jogar e ponto final. E aí, mas o Resident Evil 4 Remake, ou o original também teve lá modo multiplayer, onde você jogava com o Robert West, jogava também com o cara da Umbrella Corps, jogava com a própria Ada. Até esse negocinho aí multiplayer do Resident Evil 4 eu não ligo, eu acho meio, sei lá, eu não consigo gostar de modo multiplayer, mas ainda assim o game ele é excelente. Eles conseguiram diferenciar parte da história com parte do multiplayer, eles dividiram, parecem 2 jogos em um só. Olha, você tem o seu modo campanha, tá? De 10 horas ou 12 horas, e depois se você quiser se divertir, de brincar aqui no modo multiplayer. E é assim, cara, que a maioria dos jogos deveriam ser, e não misturar o cacete todo, sabe, como se fosse um liquidificador. Cara, você pega o game do Resident Evil 4, um dos melhores jogos já inventados, onde daqui a 100 séculos, se duvidar, ele ainda vai ser considerado um dos melhores, porque mesmo com uma paisagem onde parece que passaram manteiga no pão, de tão liso que é a textura, e eu estou falando isso graças aos sommeliers de plantão que tem hoje em dia, sendo que antigamente não tinha sommelier, a pessoa pegava lá o joguinho, né, que tava todo liso, todo escorrido, não conseguia nem diferenciar um ganado do outro, e isso daí foi um dos problemas lá, né, do game do Resident Evil 4, todo mundo reclamou, nossa, não tem ganado diferente aqui, é tudo a mesma coisa, e agora no remake eles diferenciaram, né, eles colocaram bastante ganados diferentes, colocaram até os mesmos, só que com uma nova remodelagem e tal. Você lá jogava com vontade, sabe? Você enfrentava um montão de ganado, e era um ganado atrás do outro, brotava ganado lá naquela bendita vila, e aí vinha o carinha da motosserra, que por incrível que pareça, era muito mais fácil enfrentar todos eles junto com o carinha da motosserra do que ficar de mãos dadas com a Ashley. Cara, ficar de mãos dadas com a Ashley era uma das coisas mais difíceis do game. Eu não sei nem como é que os tímpanos do Leon não estouraram a tinta vermelha esse momento que estava ao lado dessa garota. Com certeza, o vírus que o Cedric injetou no Leon tinha nanos tampões de ouvido, ajudando o cara a não soltar a tinta vermelha pelos ouvidos. E se eu falar outro nome aqui, o YouTube ele vai vir com maior voadora pra cima de mim ao estilo Leon S. Kennedy. E aí, meu jovem, eu vou gritar igual a Ashley se eles fizerem isso. Cara,
O Leon, depois de tudo que ele passou, ele deveria ser o melhor assalariado do mundo, com direito ao 13º no final do ano, porque com certeza ele e a Ada tiveram algum caso, só que eles não querem explanar pra ninguém, ou talvez a Capcom, não é mesmo? E aí, meu jovem, tava todo mundo com medo do remake do Resident Evil 4 não ser bom, e inclusive a Capcom, né? Porque o remake do Resident Evil 3 não foi muito legal, porque os fãs reclamaram que o Nemesis estava muito bonito, não estava tão horroroso como ele deveria ter ficado. E aí eles vasculharam lá no cenário e não acharam a escova de dentes do Nemesis. E aí, cara, isso aí fez eles tremerem muito na base, porque eu já falei que o Resident Evil 4 é um dos melhores jogos já feitos. E aí, se eles não fizerem um negócio meio que competente, né, chamar os mesmos diretores do game original pra fazer o remake, cara, a população que é fã do Resident Evil 4 iria invadir a Capcom igual os ganados, gritando igual a Ashley, com direito aos mortais também do Leon. E aí, pra não acontecer nada disso, eles foram chamar os mesmos diretores que fizeram um trabalho excelente. Só que mesmo assim, cara, eu não consegui me assustar tanto que nem eu joguei pela primeira vez. Eu não sei se foi a reimaginação, que se você pegar assim, o início lá da Vila dos Ganados, ele tá muito mais iluminado agora, tipo, muito mais iluminado mesmo. Você vê que o game, ele tá, sei lá, se passando, acho que durante o amanhecer, porque o Leon, ele chega lá de noite, e aí quando ele tá lá na Vila dos Ganados, já tá meio que amanhecendo, tanto é que você vê um solzinho lá, e eu acho que isso, cara, eu não sei se, nossa, iluminou tudo, e aí eu não sei, tô sentindo a mesma coisa aterrorizante do primeiro, porque no primeiro, você chegava lá, tipo, um monte de neblina, tipo, tudo esbranquiçado, e aí tocava uma musiquinha de terror enquanto os ganados surgiam. Cara, isso aí te assustava em todo canto que você ia naquele game, tipo lá no Castelo do Salazar. Cara, aquele castelo, tipo assim, sério, você lá ficava totalmente perdido porque o castelo era enorme, baseado nos moldes do PS2, porque lá era cheio de corredor e pra piorar a situação tinha que encaixar uns negócios, tipo um quebra-cabeça, e aí você tinha que pegar um quadro tal e enfiar no outro lugar. Você tinha que trocar os quadros e tudo isso pra depois você enfrentar um tipo de volátil, sei lá que diacho daquele bicho era aquele, um monstro enorme que ficava correndo lá pelos esgotos do castelo. Eu não estou confundindo, antes que vocês fiquem reclamando, ela está confundindo o zumbi lá do Dying Light com o zumbi do Resident Evil 4 e não tem nada a ver, é que ele me lembra mesmo um volátil. Aí eu falei esse nome, eu não quero saber. E aí, cara, se você pegar assim, a maioria dos lugares, ou a maioria dos momentos que você vive lá no Resident Evil 4 é muito nostálgico, sabe? Aquela cena lá quando o Mandy se transforma numa cobra gigante com tentáculos. O momento quando você também luta contra o Salazar, travado no cenário. Hoje em dia ele está se movendo lá, né, no castelo dele. Mas era um momento muito sensacional, porque o meu lance, cara, do game zumbi ser assustador tem que valer mesmo também pelo cenário. Se você pegar um cenário muito, até mesmo pela história ser muito bobinha, ser muito, coisinha, o game ele não vai ser assustador. O game ele não vai ser tão assustador assim, que nem você pegar lá o game do Prototype. Ele é um game que não teve continuação, não teve um remake, mas fazer o que, né? Tem gente que prefere fazer Astrobot do que um Prototype 3, um Days Gone 2. E aí, cara, lá no game, você pegava assim, tipo, a maior parte da história se passava lá, né, na cidade média, enquanto tinha a cidade grande que era lá de Nova York. E lá, cara, na cidade, né, que era tipo um localzinho que tava mais em quarentena, onde quase não aparecia zumbi, mas de vez em quando aparecia zumbi, né, porque o Alex Mercer, esse aí que era o brabo da história e que ficava chantageando o Halle, e quando você aceitava cagar no quilo certo, ele te mandava uma área onde o exército tava, só que você não precisava nem ir com medo, porque o Halle, ele tinha tantos poderes, você parecia até o professor Bujinganga tentando ativar as habilidades do cara. E aí, meu jovem, o Alex Mercer, na verdade, ele criou um monstro, ele não criou um babaquinha, ele criou um cara que no final veio pra cima dele igual um touro com a velocidade de um cavalo. Cara, eu acho que essa foi uma das piores partes assim do game. Eu não tô falando que eu odiei o game, eu tô falando que tipo, o final pra mim deixou um pouquinho a desejar, porque foi muito fácil. Eu não sei se o Halle tava cheio de poderes, aí você chegava lá
todo pomposo, né, pra tentar destruir o Alex Mercy. Aí o Alex Mercy, ele ficava pequenininho perto de você, porque você tinha tanta habilidade, você ficava meio louco das ideias, sabe, tentando escolher qual poder você ia acabar com ele. Aí isso aí ficou meio, ai, nossa, tipo, o Alex Mercy podia estar um pouco mais poderoso pra enfrentar lá o Heller, só que, ai, tipo, vamos fingir que o Heller, ele fez o Alex Mercy pagar tudo que ele fez o Heller passar, porque, cara, durante a história em si do game, eu não sei se é por causa da cutscene, que a cutscene, ela é maravilhosa, ela é uma das melhores cutscenes já feitas, assim, em gamezinho de PS3, não é mesmo? E aí você pegava lá, era um negócio que demonstrava mais o lado, sabe, mais sentimental dos personagens. Você via o Heller meio que sofrendo, você via que o Heller não tava de bem com a vida, e aí o Alex Mercy perturbando ele, e ele lá conversando com o padre. Tipo, você via que o game, ele era muito puxado pro emocional, mas eu vi que o jogo, ele não foi tão valorizado assim. Eu vejo que tem muitos games que não são tão valorizados do jeito que eles deveriam ser, sabe? Tipo, o game do The Force Unleashed. Cara, nem que vocês queiram, ele teve o mesmo tipo de sucesso que tem, tipo, o Star Wars Survival, Star Wars The Fallen Order. Cara, ele não tem, tipo, esse mesmo nível de falatório que esse jogo tem. Jogo esse que é maravilhoso, ele é muito bom, mas eu acho que ele não consegue chegar aos pés lá do Star Wars The Force Unleashed. Cara, o Fallen Order e o Survival, tipo, eles são jogos muito bons. Parabéns pra EA, que é uma empresa muito doida, mas tá conseguindo fazer uma história muito melhor que a própria Disney e a Lucasfilm junto com eles, não é mesmo? Mas o Star Wars The Force Unleashed, ele tem um peso tão brabo na história, tão sentimental, que você fica, tipo, sabe, logo no início ele já começa tenso, porque você começa com Darth Vader, cara esse que não é biscoito e que se cheire, e aí você chega lá na vila do Chewbacca, e os Chewbaccas, coitados, todos correndo, porque eles não queriam perder o patrocínio deles com a 3CM, devido aos cabelos muito lindos, até porque também o Darth Vader estava com o sabre de luz dele vermelho ligado no Max. Sério, muito bolada, sabe, de começar um game assim, um game muito bom, mas tipo, eu deixando os Chewbaccas fugindo, porque eu não queria acabar com eles, mas eles eram tão idiotas que eles iam pra cima de mim, que eles iam pra cima do Darth Vader. Eu tinha que acabar com eles, porque senão eu não ia passar daquela fase. E aí o Darth Vader tava lá, né, pra pegar o Gally Marek, porque ele pega o Gally Marek pra ser cria dele. E aí, cara, eu considero esse personagem protagonista do jogo muito mais filho, neto, que quiser, eu considero ele qualquer coisa diferente do Kylo Ren, que parece até aqueles garotos meio mimados que não conseguem cumprir a missão, fica todo raivoso da vida, e com certeza se o Gally Marek visse ele, ia dar um arrasta pra cima no Kylo Ren na base da raiva. Cara, até os Stormtroopers, eles eram derrotados da pior forma com esse cara, porque ele tinha tanto poder, ele tinha raios, ele tinha o poder da pegada, e não é isso que vocês estão pensando, seus mentes sujas. Então Luke Skywalker usava o hashtag #PayDaySair nesse momento, porque o cara, ele era jovem, só que ele era muito brabo. O game, pra você ver, esse game, ele é tão interessante que mesmo ele chegando, né, todo bodybuilder lá no meio do jogo, cara, mesmo assim, quando via uma tropa de inimigos, e aí via um personagem um pouco mais forte, até uns personagens lá que eu acho que usavam um bastão de sabre de luz, alguma coisa assim, cara, eles eram super fortes, só que você não passava por eles, que nem um trator. Você tinha um X1 bem dificilzinho com os caras, ou seja, eles davam uma moderada no game. Você não chegava lá, eu vou passar por cima de todo mundo, tá? Porque eu tô fortão, e aí pronto, acabou. Até mesmo na luta contra o Darth Vader, porque ele tinha o poder do repele, e aí tudo que você jogava em cima dele, ele dane-se o seu lixo, que você tá jogando em mim, ele só faltava cuspir em cima de você, falando que você é uma bosta. Cara, eu considero esse game como se fosse um Souls-like, assim, sabe? Até porque as batalhas lá, elas eram muito difíceis. O próprio Darth Vader, tipo, você chegava lá todo pimposo, todo, nossa, tô aqui com o nível máximo dos poderes, e o cara, tipo, ele te dava uma lapada seca quando você chegava pra enfrentar ele. E aí até quando você, tipo, o negócio era tão meio complicado que você meio que tinha que decorar os movimentos dele e mesmo assim prestar atenção no que ele ia fazer depois. Cara, até os monstros lá, eles eram muito loucos, porque eu lembro de um momento lá, né, numa batalha, onde você tá numa arena, e aí o
Galen, né, ele se mete numa arena lá enorme, tinha um monstro gigante, e aí você começa a lutar contra ele. Tanto é que a primeira coisa da batalha era você, sei lá, jogando o poder da pegada, né, jogando os ventinhos lá pra ele, e aí depois você, eu acho que enfrenta ele, tipo, no mano a mano, né, a arena vai, e aí vai, a arena quebra, e mesmo assim, o monstro tá caindo e você tendo que enfrentar ele, entendeu? Esse era o nível de Star Wars antigamente. Esse era o nível das histórias contadas no PS2 ou nos games antigos. As histórias em si, elas eram muito mais puxadas para um lado um pouquinho brutal, sabe? Do sentimento. Cara, pelo menos os jogos antigos, eles tiveram a oportunidade de explorar mais esse lado do personagem. Tipo, mostrar o verdadeiro poder dele, o verdadeiro potencial. Eles tinham muito mais liberdade de montar uma história. Que nem você pega o GTA. Cara, o GTA em si, a Rockstar, né? Ela tinha muita liberdade na época, tanto é que, não digo no primeiro, nem no segundo GTA, porque eles são meio que esquecíveis, assim, né? Eles não tem uma história tão grandiosa, onde começou a ter, por exemplo, lá no Liberty City, que é um dos piores games, tipo, do GTA, baseado, na minha opinião, deve ser porque eu não curti muito, eu não fui muito com a cara do personagem, eu comecei sim, cara, sei lá, eu achava ele com uma cara de bunda, cara, eu comecei a gostar de GTA a partir do CJ e a partir também do GTA 4 lá com o Nico, mas pra mim, o GTA do CJ, ele é um dos melhores que tem. Tanto é que, cara, eu não sei se ele que leva a vida assim muito de boa. Eu não sei qual é o lance daquele personagem. Cara, eu não sei se ele leva os problemas assim muito de boa, ou ele é muito confiante assim na história dele, porque, tipo assim, o cara chega lá e já encontra San Andreas parecendo um Mad Max. O cara não podia sair 5 anos, que quando ele volta tá todo um caos, tomado por várias gangues, e aí o cara mal chega, 3 dias depois o irmão dele já é preso, com o Big Smoke chorando pra ele, mas fazendo um carnaval pelas costas do cara. E aí teve gente que falou, não, que o Big Smoke é uma das piores traições da saga dos games. Cara, eu nunca achei isso. Eu não sei se eu comecei já o game não indo muito com a cara do Big Smoke. É que nem aqueles filmes assim, quando inicia, você não vai muito com a cara do personagem, você sabe que ele vai aprontar pro personagem principal. E cara, essa foi minha sensação com o Big Smoke. Eu não tive, ai, nossa, parecia que eles eram amigos de infância, e aí ele foi e traiu o CJ na cara dura. Cara, eu não tive essa sensação. E aí, tipo, o CJ, ele mal chega, 3 dias depois, o irmão dele vai preso, e o Big Smoke todo triste, né, pro lado do CJ, chorando e fazendo o maior carnaval pelas costas do personagem. E tipo, cara, o CJ, ele era um cara que não vivia em paz, ele não conseguia ter sossego, porque tinha os policiais também, né, que ficavam em cima dele, que era o Frank lá, e o comparsa dele, e o Frank mandava ele também fazer outras coisas, ou seja, o cara, ele tentando tirar o irmão dele da cadeia, mas ele não tinha, sabe, tempo pra tentar fazer isso. E aí, com a ajuda de outro policial corrupto, o CJ conseguiu, e mesmo assim, cara, depois essas missões só ocorrem nos jogos do GTA, porque o policial vai lá, né, o policial que é corrupto, ele ajuda o CJ, o policial do bem, e fala que vai tirar o irmão dele da cadeia, mas só se ele roubar um avião militar de uma base militar, tipo um avião, sabe, um caça aéreo, tipo, olha, você tem que roubar um caça de uma base militar, coisa que é quase impossível, mas aí você fazendo isso, tá de boa, porque é muito fácil, aí eu solto teu irmão da cadeia, e cara, o irmão dele é solto, né, porque a gente consegue fazer a missão, e quando o CJ, né, ele vai falar tudo, ele tem que armar uma cama muito fofa, porque o irmão dele mal chega, e ele já vomita um montão de coisa pra cima do cara, com direito a pedaços de ácido, e depois quando os dois se reencontram, aí sim a frase, a união faz a força, faz todo sentido, porque por causa do policial lá, que é corrupto, que ajudou o CJ, cara, quando ele é preso e é solto no mesmo dia ou alguns dias depois, a cidade, ela vira o Vingadores Ultimato quando está no final do filme, vira uma rebelião, um tal de protesto pra tudo quanto é canto, é tipo o famoso cada um por si. Cara, as pessoas, elas são muito loucas, porque ao invés
delas tentarem se ajudar, pelo contrário, elas saíam chutando bicicleta, roubando geladeira da casa dos outros. Cara, fala pra todo mundo que antes de existir a palavra imersiva, a Rockstar já tinha inventado isso há muito tempo. Porque quando você estava lá na missão e era uma das últimas do jogo, você viu o cidadão roubando uma TV enorme, tentando ser o mais discreto possível. E aí, o CJ, né, aproveitando também o momento, rouba um tanque de guerra, e eu acho com a ajuda também do policial que foi solto lá da cadeia, né? Porque ele pega o tanque de guerra pra arrombar a parede do Big Smoke, porque a parede do Big Smoke era tão resistente que nem o lobo mal assoprando ia dar certo. Ele ia soprar tanto que ia parecer que ele corre uma maratona. E cara, também fala pra todo mundo que a Rockstar inventou a palavra super-herói antes mesmo dela ser usada lá na Marvel. Não só o Big Smoke estava no radar do CJ, mas também o policial Frank. E o policial Frank, como não podia prender ninguém lá na hora do protesto, ele fez o quê? Ele roubou um caminhão de bombeiros. Porque o CJ, meu jovem, estava tentado a terminar todos os seus problemas naquele dia. E aí, cara, o CJ chegou e falou: agora o jogo virou, não é mesmo? E o caminhão de bombeiros, ele ouviu isso e achou que tinha que tombar na próxima esquina. E graças a esses ouvidos do caminhão de bombeiros, e cara, graças aos ouvidos do caminhão de bombeiro, o Frank acabou morrendo. O CJ terminou com todos os seus problemas naquele dia, tentando ser feliz para sempre. Eu acho muito inacreditável, cara. Eu acho muito inacreditável que antigamente, né, não hoje em dia que tá tudo uma bosta, quando era pra acontecer, tipo, alguma coisa, tipo, catástrofe na cidade, pessoas correndo pra todo quanto é canto, geral super estressado e tal, e tipo assim, quando o caos era pra acontecia. E tudo na base dos jogos do PS2, Xbox 360 e PS3, sem ter essas benditas GPUs de ultra geração, armazenamento de 1 tera, 11 teraflops de sei lá o que, PS5 Pro de 7000 e que nem sequer vai rodar uns 120 FPS, tipo. E aí, vamos dar uma boa tarde, vamos dar as boas-vindas ao Homem-Aranha Web Shadows Spider-Man. Web Shadows, dane-se, eu não quero saber se tá no inglês ou no português. Eu estou falando, eu quero saber porque o jogo ele é bom, ele foi 1 milhão de vezes melhor do que esse lixo de novo Spider-Man com Insônia 2, em questão pelo menos da gameplay, porque tipo assim, a história do Homem-Aranha com Insônia 2 não foi ruim, mas ele deveria ter tipo uma base do que o Web Shadows foi, sabe? O Web Shadows teve 5 horas de gameplay, mas em compensação ele foi muito mais, sabe, cronometrado, ele foi muito mais certinho do que o novo agora que tem 14 horas. Se você pegar agora o novo que tem 14 horas, é tudo tão corrido, sabe, a construção de roteiro é tão estranha, você fica tipo, o Kraven, cara, o Kraven eles botaram lá, né, tipo, olha, eles tem que ter uma, tipo, eu tive essa sensação, sabe, olha, tem que ter uma trilogia, então vamos enfiar todos os vilões logo do Homem-Aranha num jogo só, tá, só agora a gente vai colocar o Kraven e o Venom, e o Kraven, cara, pra quem não sabe, tipo, ele foi muito mal utilizado lá no jogo, baseado na minha opinião, porque o Kraven, cara, nas HQs, o cara é um louco. O cara, ele tenta caçar o Homem-Aranha de qualquer forma. Ele é, tipo, aqueles caras bem perseguidores mesmo. Tipo, cara, ele traça um plano assim e ele vai concluir de qualquer forma. Tanto é que ele consegue matar, né, muitas aspas, o Homem-Aranha na HQ. Tanto é que o Homem-Aranha, ele volta com aquela roupa de simbionte e tem até a foto dele voltando e tal. Mas no jogo, cara, eles vieram com as historinhas meio esfarrapadas. Olha, nós vamos botar aqui o Kraven, tá? Ele vai ter a sua caçada, mas aí ele vai morrer. Cara, tipo assim, o Kraven que dá um montão de erva, tem 2 metros de altura, 4x4. O cara é enorme e vai morrer, tipo, do nada. E vai morrer porque o roteiro quer. E ele nem, tipo, morreu por causa lá da doença, né, que ele teve. Já que ele vai coisa, então vamos botar o Venom pra comer a cabeça dele, e tipo, o Venom come a cabeça dele, né, e 1 minuto depois ele já quer infectar a cidade, ele já quer transformar o Nova York no apocalipse e tal, e aí tipo, o Kraven morre hoje e amanhã mesmo o Venom já está atacando uma Electrolux em cima das costas do Miranha, coitado, que o Miranha está agora com uma coluna de velho, e aí sabe, é tudo muito
Cara, é tudo muito corrido, assim. Parece que você não consegue ver dois vilões disputando um só herói. Tipo, cara, o Venom, ele é um personagem super brutal, aí do outro lado você também tem outro personagem super brutal. Quando você vai pegar o game do Homem-Aranha Web Shadows, ele é tão muito mais bem construído que isso aí. Tipo, e eles formaram um roteiro tão bem certinho com vários outros milhões de personagens que apareceram no jogo. Tipo, esse novo Homem-Aranha, ele é um pinto perto do que o Web Shadows, tipo, os personagens que apareceram lá. Se você pegar, cara, apareceu o Wolverine, apareceu a Gata Negra, apareceu o Rhino, apareceu o Luke Cage, apareceu o Rei do... Cara, até o Rei do Crime aparece, até o cacete lá do Cavaleiro da Lua apareceu, a Viúva Negra também, até a SHIELD tava na parada, tava envolvida. Só que mesmo com um bando de personagens, ficou tudo junto e misturado. E, cara, eu lembro muito de uma edição, eu acho que foi depois que a gente enfrenta o Electro, e aí o Electro ele tá meio doidão, né, da vida lá, né, como sempre, e antes mesmo as pessoas já estavam meio que ficando infectadas. A construção ela é muito lenta, mas é tudo muito certinho, sabe, vai tudo no seu tempo. E aí, cara, conforme, depois que a gente derrota o Electro, cara, 10 minutos depois, a cidade já tá ficando um caos, tipo, as pessoas já estão ficando infectadas, e aí começa a surgir um montão de fumaça na cidade inteira, né, tipo, acabou com o Electron, então agora vamos botar o Nova York pra se tornar um apocalipse. Não, tipo, você vai fazer uma missão secundária agora, era muito aos poucos. Você ia fazer a missão secundária agora, você via um povinho meio estranho, ia fazer mais uma missão principal, aparecia mais algumas pessoas estranhas. Isso aí ia construindo conforme o jogo ia passando. E, cara, se eu não me engano, ia começando umas ventanias, ia voando papel, saco plástico. Isso aí é o que eu me lembro. E aí, sim, acontece depois do apocalipse, tipo, em Nova York, um montão de gente tomada pelo Venom. Cara, o céu vermelho igual do Batman Animated Series. Porque, tipo assim, era sinal que, olha, agora sim o negócio vai apertar pro lado do Miranha, tá? Então vamos nos concentrando aí, não é mesmo? E, tipo, você não entrava nem com tanto medo, era que nem o Heller lá no Prototype. Tipo, ele tinha, né, basicamente os mesmos poderes. Porque lá, cara, os caras eles souberam usar muito bem essa parte da gameplay. Tipo, na gameplay do Miranha 2 com Insônia, eles não souberam, porque lá era tudo muito compactozinho, né? Tudo muito simples. Já no game do PS3, do PS2, era tudo muito mais explorado. Tanto é que você pegava lá, o Homem-Aranha já tava com o simbionte, e, cara, eles botaram a real capacidade de poder do Miranha quando ele tá com o simbionte. Tipo, você pega o inimigo e surfa com ele no asfalto. Você pega o carro e joga pra cima dele. Você deu um chute a 2 metros do carro. Cara, a força era tão grande que o carro explodia. E fora que ele tinha umas explosões de amoeba. Cara, eram uns negócios muito loucos. A única coisa que eu não curti muito foi o final do jogo. Tipo, me deu uma bad, assim, sabe? Porque eu gosto muito do personagem do Ed Brock, né? E do Venom. É um negócio repetitivo, né? Mesmo. Pegar o Venom de novo e o Ed Brock, e todo mundo já sabe da historinha, né, que eles detestam o Homem-Aranha, mas é tudo tão bem desenvolvido que você cagueanda, sabe? É uma história tão diferente, coisa que também foi lá no Homem-Aranha 2, nesse novo agora, tipo, eles não usaram o Ed Brock, eles usaram o Harry Osborn, porque o Harry Osborn estava doente e tal, e aí eles botaram lá o Venom, né, o pai dele estava tentando cuidar do garoto, mas aí o Venom vai consome o garoto inteiro com a raiva e tal, a mesma coisa do Ed Brock. Cara, eu até curti, mas a história ela é tão meio corrida que você fica, nossa, caraca, pra que essa velocidade? Parece que estão cortando o conteúdo do jogo. E aí, cara, voltando pro final, tipo, do Web Shadows, a única coisa que eu não gostei, eu não curti muito, foi terem matado o Ed Brock e o Venom. Tipo, eu fiquei, caraca, ele se transforma, né, num dragão, numa hidra de 5 cabeças, enorme, ele se transforma bem na nave mesmo da SHIELD, e ele fica gigantão lá, ele fica gigantesco. E aí, tipo assim, você vai destruindo, né, cabeça por cabeça, explode a nave da SHIELD e ele vai e morre, tipo, caraca, deu um ponto final agora na história do Venom e do Ed Brock, eles dois morreram, eu fiquei meio sem graça isso daí. Cara,
cara diferente do novo Spider-Man. Ah, ele morreu e tal, mas não foi aquele morreu, assim. Ainda mais o Venom, que tá no auge, né, agora, com os filmes bosta lá da Sony. Ele não morreu, tipo, vamos dar um ponto final, que ainda mais num anti-herói que tá super famosinho hoje em dia. Tanto é que eles querem lançar esse spin-off agora do vilão. Aí, se fosse pra escolher um final, eu escolheria mais o do Homem-Aranha 2 novo. Tipo, não é questão de bipolaridade, é uma questão de que o vilão vai ficar continuando lá, entendeu? Sendo que ele nem é muito vilão, não é mesmo? E é isso aí, nerdolas. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, já vai sacando o dedo no like, se inscrevendo. Que essa daí, assim como os games, é uma velha forma que faz bom. É uma velha forma que ainda funciona. E essa deveria ser a fórmula que as empresas deveriam estar usando. Usar o velho para fazer o novo. Para fazer o novo excelente. E coloca aí também nos comentários qual o game antigo, o idoso que dá um pau no novinho. E é isso aí, nerdolas. Valeu, tchau, já me fui.